Quando a pessoa que não tem entendimento, ou que é interesseira, ou que é safada, que não presta, ouve isso, a pessoa quer aplicar o sangue de Jesus para uma coisa errada. Eu já vi, pastora, eu já vi. Eu vi uma vez um cara que ele já estava de saco cheio da mulher dele. Ele queria separar da mulher dele, queria continuar na igreja, queria continuar sendo pastor. Ele pegou e me levou, porque ele sabia que eu ministrava sobre isso. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Lá em Goiás. Ele me levou, logicamente eu não vou falar o nome das pessoas, pelo amor de Deus, mas ele me levou para eu ministrar isso, porque ele queria convencer a igreja de que ele poderia continuar sendo pastor. Obviamente que foi um fracasso toda essa tentativa dele, porque você não pode usar a Bíblia para avalizar o pecado. Quem entendeu? Isso é real. Tem pessoas que são desse nível de mau caratismo, que a pessoa quer inventar uma história para poder usar a Bíblia, para poder fazer o que ela quer. E Deus manda a gente renunciar ao que a gente quer por ele. Sim ou não? Olha que interessante. Aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, fizeram um teste com ele, perguntando-lhe para ele: é lícito ao marido repudiar a mulher? O repúdio é a rejeição. Pode pôr no próximo, tá? O repúdio é a rejeição. Ou seja, o divórcio começa no repúdio. O pastor Cote, inclusive, que é uma das sumidades de libertação da nossa nação brasileira, postou essa semana a diferença entre a palavra repúdio e divórcio. Leia, porque é incrível. Então, ele mostra isso, que o repúdio é o começo de um divórcio, começa na rejeição. Então, Jesus respondeu. Jesus podia ter respondido mais simples. Ele poderia ter dito que sim ou que... Jesus podia ter respondido que sim ou que não, mas ele não quis responder que sim nem que não. Jesus devolve para eles uma pergunta anterior, Hannah. Devolve dizendo: o que vos ordenou Moisés? Por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque eles achavam que eles eram muito sabidos da lei de Moisés. Então, Jesus pede para eles falarem com a própria boca aquilo que eles sabiam. E eles começam a dizer, agora sim, eles começam a dizer, vai, próximo versículo. Responderam eles: Moisés permitiu, sim, escrever carta de divórcio e repudiar. Ou seja, a gente tem a permissão de repudiar, sim, a mulher. Moisés. Aí, Jesus vai falar um negócio que foi a maior polêmica de todas. Jesus deu um bico na palavra de Moisés. Moisés era o Messias para eles, até ali, entre aspas, tá? Messias, entre aspas. Moisés era o profeta. Então, quando Jesus dá um bico no que Moisés falou, vocês não têm ideia do barraco que foi isso ali. Porque Jesus, era como se alguém falasse mal de Jesus para a gente no meio de uma pregação. Entendeu? Jesus vai dizer que Moisés nunca falou isso porque era vontade de Deus. Que era uma coisa que Moisés deu para eles por saída humana para o problema. E por quê? Porque Jesus sabia que não tinha o sangue dele para quebrar alianças. Era impossível quebrar alianças. Não era uma questão de religião, era uma questão de física quântica. Vocês estão me entendendo? Olha o que ele diz. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos deixou escrito esse mandamento. Ou seja, não foi nunca vontade de Deus. Foi porque vocês estavam dando tanto trabalho que ele tinha que arrumar um jeito de se livrar desse estresse com vocês. Verso seguinte. Porém, Jesus continua: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea. Aí ele começa a falar o propósito de Deus. Deus fez vocês homem e mulher desde o início. Vamos lá para o início. Qual foi o propósito inicial? Aí ele começa a falar. Por isso, ele vai mencionar Gênesis 2, 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir. Aqui, essa palavra aqui, ó, significa sexo. Aqui, ó. Unir-se é sexo aqui. Deixará o homem seu pai e sua mãe e vai se unir. Vai fazer sexo com a sua mulher. E aí, o que vai acontecer depois disso? E com a sua mulher serão os dois uma só carne. Ele está mencionando as palavras de Moisés. Até aqui, Moisés falou. Daqui em diante, é Jesus falando, não é mais Moisés. E aí a gente tem que prestar mais atenção, porque Jesus está acrescentando algo que Moisés não falou. Olha o que ele diz. De modo que eles já não são mais dois separadamente. Eles agora são um só corpo, ou uma só carne, em algumas traduções. Ou, em outra tradução, um só corpo. Então, Jesus está tentando dar uma dica para a gente, dizendo, olha, você não tem jeito, depois que acontece o ato sexual, vocês não estão mais separados, vocês estão conectados até a morte. Próximo versículo. Portanto, eu amo esse versículo. Tem gente que fala assim, é tão romântico, né? Esse versículo, eu já vi até em convite de casamento. E eu acho assim, dá uma dó. Porque a pessoa, ela não entendeu que o versículo não é romântico, ele é juízo. Você não pode pôr no convite de casamento um versículo de juízo. Isso é um juízo, isso não é romântico. Jesus não está dizendo romanticamente,
O que Deus uniu, não separa. Não é isso. Ele está falando uma coisa de juízo. Ele está dizendo, portanto, o que Deus ajuntou. Qual foi o ato escolhido por Deus para ajuntar? Ato sexual, sexo. O que Deus ajuntou através do sexo. O homem não tem poder de separar. Aqui é não separe o homem, mas outras traduções é o homem não separa. E muita gente pensa que está falando simplesmente de uma coisa etérea, invisível, do sentimento. Não, meu bem, esse negócio é sério aqui, você realmente não consegue separar. E aí, olha o que interessante. Em casa, vamos lá, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E por que os discípulos voltaram a interrogá-lo? Porque a polêmica foi muito grande, os discípulos chegaram em casa. Senhor, olha só, nós estamos entendendo o que o Senhor falou, e o negócio que o Senhor falou é um pouco complicado. Porque, olha só, o Senhor falou que Moisés não estava falando a coisa de Deus. O Senhor disse que Moisés não tinha razão, que a coisa que Moisés falou não partia da parte de Deus. O Senhor está entendendo o que o Senhor falou ali no meio da praça agora? O Senhor falou um negócio que é um pouco complicado. Como é que a gente vai te defender, Jesus?